Pastor Miguel, e a respeito dos hormônios, da sexualidade desses adolescentes, como vocês, líderes, lidam e como vocês chegam a esse assunto com esses adolescentes? A gente chega de uma maneira assim bem direta, né? Hoje a gente entende que o jovem, o adolescente, o homem e a mulher normalmente na igreja, a gente tem percebido que a gente às vezes erra por tentar rodear muito. Nesse ponto aqui, a história do mineirinho de comer pelas beiras não funciona muito bem, porque enquanto a gente está dando um arrodeio para tentar chegar num assunto importante para a vida deles, a televisão vem e entra de cara, a internet vem e não pede licença. Então, enquanto a gente está rodeando para tentar achar uma palavra bonita, a televisão vem com a pornografia escancara tudo. Então, nós entendemos assim, pela realidade que a gente vive hoje, que é muito importante você confrontar o adolescente, você ir de encontro a ele. Então você tem que fazer perguntas diretas, perguntas simples, para que eles possam responder de uma forma direta e de uma forma simples. Uma pergunta simples que você pode fazer ao adolescente é o seguinte: você ama a Deus? Se ele ama a Deus, ele vai ter que ser confrontado com a consequência de quem ama a Deus. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Então a palavra de Deus nos mostra tudo o que deve acontecer. A sexualidade é importante, a sexualidade nós vemos que é o que determina inclusive o chamado de Deus na vida das pessoas. Deus precisa de homens e mulheres bem definidos, bem resolvidos. Nós sabemos que isso normalmente, com o desenvolvimento das pessoas, hoje com a acréscimo de informação muito grande, isso tem sido acelerado. A gente vê pesquisas hoje que meninas que antigamente entravam na menarca com 15, 14 anos, hoje já estão com 9, 10 anos. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, 4 de 10 gestantes praticamente são, eu chamo de adolescentes, de 10 a 17 anos. Eu entendo que é um percentual muito alto. E desses 40% praticamente, nós vamos ver que 28% dos partos acontece entre garotas de 10 e 18 anos. Então a gente vê que essa diferença de 28 para 40, que sobra na estatística, a gente pode perceber claramente que isso é produto de quê? De aborto. Então a sexualidade está muito forte, os hormônios batem muito rápido, mas o que pode resolver isso é o que está escrito em Romanos capítulo 12, renovação de mente. O mundo ele coloca uma cultura que a garota, que o rapaz ele tem que se liberar, tem que soltar os hormônios, tem que fazer isso tudo da maneira mais animal possível, mas a Bíblia diz que você pode se guardar, a Bíblia diz que você pode controlar, o Espírito Santo está aí para lhe ajudar, e a gente tem confrontado esses jovens com isso, com a responsabilidade social, principalmente, que eles têm em relação a não manipular ou não controlar bem essa guerra dos hormônios, a responsabilidade de família e principalmente a responsabilidade diante de Deus, que está acima de todas as coisas. Então a gente tem um confronto muito direto, a gente fala de uma forma muito direta. Você falar de sexualidade, não necessariamente você precisa falar de sexo de uma maneira explícita, mas para que eles entendam que Deus precisou, como precisou de José e precisou de Maria, porque como a Bíblia diz, você ensina o menino, a criança, o jovem no caminho, e quando ele vai ficar grande, quando ele ficar maior, ele não vai se esquecer desse caminho. Então se você pegar o teu filho, pegar o jovem e ensinar que ele é João, quando ele tiver 30 anos, 20 anos, ele vai se lembrar que ele é João, e que Deus tem um plano para João, que Deus tem um plano para Maria, para Marta, para essas jovens. Então a sexualidade, eu creio que deve ser abordada de uma maneira muito direta, de uma maneira realmente confrontante, para que eles possam sentir o impacto da responsabilidade que eles têm diante da comunidade, diante da família e diante de Deus. Estamos agora com a Ila, que também é uma das líderes dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro. A Ila nos fala um pouco a respeito da programação do Espaço Up, que acontece todos os domingos às 18 horas no primeiro andar da nossa igreja. Bem, todos os domingos nos reunimos lá no Espaço Up para fazer um louvor de adoração ao Senhor, onde tem a banda própria, os próprios adolescentes, eles louvam, eles testemunham, eles escolhem muitas vezes até o tema que seja discutido naquele dia. Geralmente trazemos um preletor de fora. Existe uma rotina somente no domingo, em saber que todos esses domingos às 18 horas estamos lá. Mas paralelo a isso, outras programações vão surgindo de acordo com a necessidade deles. Eles chegam, comentam alguma coisa que gostariam que fosse feito, gostaríamos de nos reunir em outros momentos além do culto, porque apesar de ser descontraído, tem que levar a coisa um pouco a sério. Tem o momento do louvor, o momento da oração, da palavra. Então, se eles precisam se reunir para conversar mais, ficar mais à vontade, então marcamos às vezes um cinema lá em cima, que eles chamam Cinema Up, vigílias. Se surgir outra necessidade ou eles acham que tem outras prioridades, nós da liderança estamos ali para estar junto com eles, moldando esses
esses acontecimentos que eles estão esperando, para que não deixe que extravase nem que fique uma coisa monótona. Mas geralmente as ideias surgem deles. Nunca nós não chegamos lá impondo, hoje vamos fazer isso. Nós ouvimos o que é que eles querem, qual é a necessidade, sondamos isso aí, procuramos colocar em prática. Estamos agora com Keila, que vai nos trazer mais informações sobre o acampamento. Karina, o nosso acampamento vai ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de setembro e já está em cima. Mas nós ainda temos algumas vagas. Então, ele vai ser no Mar Dunas e nós estamos com uma programação muito especial. Vai ter muita palavra, vai ter muita diversão, muita alegria e, com certeza, a presença do Espírito Santo. E Keila, quanto é o investimento? O que é que está incluso nesse pacote? Karina, a inscrição custa R$ 120 e dá direito ao traslado, ida e volta do local, dá direito a todas as alimentações e também a hospedagem durante os 3 dias. Você gostaria então de deixar uma mensagem para os adolescentes que vão estar no acampamento? Gostaria sim, Karina. Se você ainda não fez sua inscrição, não deixe de fazer. Se você não tem dinheiro, também não deixe de fazer. Nos procure, tome um passo de fé. Venha até nossa igreja, nos procure. Nós vamos deixar o telefone aí no vídeo. Você entra em contato com a secretaria da igreja ou entra em contato conosco através do Twitter, através do nosso blog e nos procure, porque com certeza você não vai ficar de fora dessa.